Agora eu vou mostrar como a gente pode estar usando o Notebook LM para transformar livros ou mesmo documentos muito grandes em vídeos de resumo, vídeos de cerca de 10 minutos. Então é ideal tanto para você relembrar pontos-chave de determinado documento, de determinado livro, ou como uma espécie de introdução. Pode servir também para canais no YouTube que criam vídeos baseados em livros ou em temas específicos de livros. E essa é uma nova função do Notebook LM, que, para quem não conhece, é um assistente de pesquisa com inteligência artificial que ele permite organizar e interagir com até 50 arquivos diferentes no plano gratuito. E ele funciona em forma de pastas, onde você pode carregar diversas fontes de todo tipo, seja fontes de vídeo, de áudio, de texto, de links, e a partir delas você realiza várias ações automaticamente. Então é uma ferramenta muito poderosa para organizar material, para estudar, para produzir conteúdo. Então, uma vez logado no Notebook LM, a gente pode vir aqui em criar novo e aqui ele já abre a janela para a gente adicionar as nossas fontes de informação. Aqui pode ser do seu Google Drive, links, colar o texto direto. E aqui tem um campo para a gente fazer o upload, mas vamos fechar essa janela aqui. Essa é a interface do Notebook LM, para quem não conhece. Aqui no lado esquerdo ele lista as fontes. Aqui no meio é o campo do chat, onde você dá as instruções para o que ele tem que fazer em relação aos links que você vai enviar. E aqui do lado direito é o estúdio, onde ficam os seus resultados do que você pediu aqui no chat. E você pode ir pedindo outras tarefas para o Notebook LM, como criar um podcast baseado naquelas fontes, criar aqui embaixo, por exemplo, um guia de estudo, um documento de resumo, perguntas frequentes, linha do tempo. Então eu vou vir aqui em fontes, adicionar e vou subir um PDF aqui que tem no meu computador. Então eu estou subindo aqui o livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin. É um livro bem grande, eu escolhi esse livro de propósito, porque eu quero testar com um livro grande para ver a ferramenta funcionando. Então que ele faz uma breve sinopse do livro. E uma coisa importante, algumas contas, como esse é um recurso recente, algumas contas do Notebook LM, principalmente mais antigas, não foram atualizadas com a função do resumo para vídeo, que é o caso dessa minha conta aqui, que inclusive é uma conta Pro, mas mesmo assim não está aparecendo a opção de resumo em vídeo. Então vou logar com uma outra conta aqui, que é uma conta que eu uso no plano gratuito, e aqui eu também subi o mesmo livro e a gente vê aqui que já aparece aqui do lado a opção de resumo em vídeo explicativo. Oficialmente, esse recurso ainda está disponível só em inglês. Então, se a gente clicar aqui diretamente em resumo em vídeo, ele vai fazer o vídeo em inglês. Mas a gente pode vir aqui nos 3 pontinhos e personalizar o nosso prompt. Então, você vai vir aqui e vai escrever: o áudio e o vídeo devem ser gerados obrigatoriamente em português do Brasil. E você pode até complementar com PTBR, que é a sigla do áudio em português do Brasil. E geralmente, todas as vezes que eu utilizei esse prompt, ele conseguiu gerar o resumo do vídeo em português. E aqui você pode dar outras instruções, se você quer que ele foque em uma parte específica do livro ou uma parte específica do conteúdo que você está subindo. Você pode escrever aqui qualquer outra instrução que você precise dar. Então, feito isso, a gente vem aqui em gerar. Geralmente o processo de geração leva entre 5 e 10 minutos, dependendo do tamanho da quantidade de fonte e de quão específico foi o seu pedido. Então vamos aguardar que ele terminar para ver o resultado. Bom, então tá aqui, ele terminou o nosso vídeo. Vamos ver como ficou o resultado. Dá play, vou colocar em tela cheia aqui. É um vídeo de 7 minutos. E aí, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais revolucionários de todos os tempos. Nós vamos ser uma espécie de detetive para desvendar o que o próprio Charles Darwin chamou de o mistério dos mistérios. Como é que essa variedade incrível de vida na Terra surgiu? Olha, para a gente sacar a genialidade do Darwin, a gente precisa voltar no tempo. Naquela época, a ideia geral era bem direta. As espécies não mudavam, eram criadas separadamente e pronto. Como essa situação mostra, até os caras que eram especialistas em criar animais, os criadores... Por enquanto a gente vê que o áudio saiu em português, mas os slides estão aparecendo em inglês. Talvez pelo livro original ser em inglês. Eu fiz alguns outros testes e isso aqui não aconteceu. Os slides já apareceram em português. Mas vamos dar sequência aqui para ver. Tinham certeza que cada raça diferente vinha de um ancestral selvagem diferente. E é aí que o Darwin começa a investigação dele num lugar que ninguém esperava. Um pombal. Dá uma olhada na variedade maluca dos pombos domésticos. Primeiro, esse aqui, o pombo de leque. Olha essa cauda toda empinada, com muito mais pena que um pombo normal. Agora, olha esse outro, o pombo de papo.
Ele consegue inflar o papo que nem um balão. Completamente diferente, né? Parece até outro bicho. E pra fechar, o pombo-correio inglês. O bico dele, essas carúnculas em volta dos olhos. As diferenças são tão bizarras que qualquer naturalista da época olharia e diria: certo, são espécies diferentes. Ele não tá colocando as imagens que ele está citando, né? Vou ir pulando aqui o vídeo para a gente ir vendo. Então os vídeos gerados pelo Notebook LM geralmente tem esse visual por padrão, com esse tipo de slide, com alguns emojis. Geralmente, se eles encontrarem imagens relevantes no livro, que aqui não foi o caso, eu mandei um livro sem imagens, mas se eu mandar qualquer livro que tenha gráficos ou outro tipo de imagens, ele pode colocar aqui. Ali no caso ele não colocou porque ele não encontrou na fonte as imagens dos pombos que ele cita. Ele costuma também automaticamente colocar balões com citações quando o autor faz alguma citação ou referencia a citação de alguma outra pessoa. Eles também costumam criar linhas do tempo com datas, então qualquer livro que tenha uma sequência de datas explicadas, ele costuma criar um gráfico mostrando as datas. Vou ir passando aqui alguns slides mais para frente para a gente ver. Aqui ele foi numerando os slides, né, dividindo os temas do livro. Slide 2. Aqui ele faz um passo a passo. Então é extremamente bem feito o resumo. Nesse caso eu dei um livro bem grande para ele, então é uma tarefa bem difícil ele conseguir resumir e traduzir isso num vídeo de 7 minutos, mas ele conseguiu extrair os principais pontos aí do livro. Estou passando aqui alguns slides para vocês irem vendo a estética. Eu achei muito interessante essa divisão que ele fez desses slides 1, 2, 3 e 4 para dividir o conteúdo em 4 temas principais. Então tá aí o resultado do nosso resumo. Como eu falei, ele acabou ficando... Os slides acabaram ficando em inglês. Geralmente não acontece isso. Você pode tentar produzir novamente se der esse problema. Você tem uma limitação se você estiver usando o plano gratuito de 3 vídeos por dia. Então você poderia fazer o resumo aí explicativo de 3 livros ou de 3 documentos. Já no plano Pro você tem o limite passa a ser de 20 vídeos por dia. E aqui depois de pronto você pode estar fazendo o download. Você pode dar o seu feedback aqui para o Notebook LM, se o vídeo ficou bom, se ficou ruim. E fazendo o download você também pode jogar em qualquer programa de edição e fazer suas edições. Se alguma parte porventura você achar que não ficou boa, se você achar que só o áudio ficou bom e quiser trocar os slides, ou o contrário, se você quiser utilizar os slides e usar com a sua narração, você pode estar fazendo também. Para quem cria conteúdo desse tipo no YouTube, por exemplo, é uma funcionalidade muito boa, porque inclusive ela gera os vídeos já num tamanho que é adequado para o YouTube, tanto de formato quanto de tempo, mas ele tem algumas limitações. Como a gente viu, mesmo pedindo um prompt para o vídeo sem português, ele colocou os slides em inglês. A gente viu também que ele apresenta alguns cortes secos na fala. Às vezes, quando ele troca de um slide para o outro, ele faz um corte seco. Mas isso é algo que você poderia estar ajeitando também no programa de edição. Mas o mais importante é que ele consegue trazer uma coerência muito grande com a fonte relacionada. Então, a gente vê que mesmo colocando uma fonte muito grande aqui, que é o livro Origem das Espécies, ele conseguiu resumir isso num vídeo de 7 minutos e de forma totalmente coerente. Ele não foi pegando partes soltas do livro para montar o vídeo, ele conseguiu dividir ele por tópicos e extrair o mais importante de cada um dos tópicos, extrair os pontos chaves. Então uma funcionalidade extremamente útil, apesar de estar na sua fase inicial. Com certeza a gente vai ver melhorias daqui para frente, mas já como primeira impressão é uma funcionalidade extremamente útil e que funciona muito bem. Então é isso, essa foi a nova funcionalidade do Notebook LM de transformar fontes em vídeos explicativos. Espero que seja útil para você, faça aí o seu teste para ver o que você acha. Por enquanto é isso, vou ficar por aqui e um abraço.